Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas a minha oração é para que ele chegue a ti com todo o poder, toda a unção, toda a glória do Senhor sobre a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? A palavra que Deus hoje ministrou ao meu coração está lá em Juízes, no capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 1. Amém? E que essa palavra realmente venha falar ao seu coração, assim como ela falou também ao meu coração. Amém? E está escrito assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a minha mão me livrou. Agora, pois, agregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 apenas ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, de todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer um que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que se lamberam, levando a mão à água, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Vamos ler então o versículo 13. Amém? Vamos ler o versículo 13 então. Não sei por que o meu celular ou telemóvel aqui em Portugal deu para ficar caindo agora. Vamos fazer assim, quero ver ele cair agora. Amém, 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 amém. Vamos ler no versículo 13 do capítulo 7, amém? E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho e vi um pão de cevada torrado, que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas. E chegando à tenda do comandante, o derrubou e ficou caída. Respondendo seu companheiro, disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque essa palavra é tua, Pai, é o teu livro, é o livro da vida, é o manual, Senhor, para aqueles que creem no Senhor, creem no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único digno de toda adoração, todo louvor, meu Pai. A Ti rendemos graças. Senhor, usa-me nesta hora, Pai, para falar com aqueles que o Senhor deseja falar, que essa palavra chegue ao coração daqueles que verdadeiramente necessitam ouvir, meu Pai, a Tua palavra nesta hora. Ministra mais uma vez ao meu coração, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Vamos começar então a meditar nesta palavra que é sensacional, uma palavra assim realmente forte, grandiosa, poderosa, porque ela vai falar aqui de um plano traçado pelo próprio Deus para a vida de Gideão e através da vida dele, mais uma vez, para dar uma vitória ao povo de Israel. Aqui
Moisés já tinha morrido, já tinha passado o cajado para Josué. Josué tinha morrido, o povo tinha se desviado mais uma vez da presença do Senhor, né? E Deus então levanta Gideão, né? Um homem humilde que estava ali vivendo a sua vida sem muita perspectiva de guerra, de exército, de coisa parecida. Mas Deus levanta Gideão mais uma vez para trazer, né, liberdade, para trazer mais uma vitória ao povo de Israel sobre o povo de Midian, os midianitas. Né? Então aqui nesse momento Deus dá uma ordem para Gideão. Se nós formos ver alguns capítulos atrás, né, a gente vai ver que depois de 40 anos, né, que o povo voltou a adorar outros deuses e estavam ali vivendo uma vida que não agradava ao Senhor, vivendo uma opressão dos midianitas sobre o povo de Israel. Deus chama Gideão, envia um anjo para falar com Gideão sobre esta grande missão que ele teria na vida dele, né? Que era trazer liberdade ao povo de Israel dessa opressão sofrida pelo povo de Midian, pelos midianitas. E Gideão, ele faz uma prova com Deus, né? Quem conhece essa história do tão famoso novelo, né? Gideão, ele vai ao Senhor, ele aceita aquele desafio trazido, né, pelo mensageiro, pelo anjo do Senhor a ele, mas ele ainda assim, mesmo o próprio Deus enviando um anjo para falar com ele sobre aquela missão, né, Gideão faz uma prova com o Senhor e ele diz: Senhor, ok, eu aceito esse desafio, mas se realmente o Senhor está indo comigo, Senhor, eu tenho esse novelo, eu colocarei esse novelo lá fora, né, da minha casa, e eu peço para que ele esteja molhado pelo orvalho e tudo ao seu redor esteja seco. E assim aconteceu. E não satisfeito, no dia seguinte, Gideão chega novamente ao Senhor pedindo perdão e fala com o Senhor: Senhor, me perdoe, mas perdoe a minha ignorância, a minha falta de fé. Mas se realmente o Senhor está comigo, Deus faz agora o contrário, que o novelo esteja seco e tudo ao seu redor esteja seco. O novelo esteja seco e tudo ao seu redor esteja molhado, né, para que realmente eu tenha certeza de que é o Senhor falando comigo, né? E assim acontece. Quantas vezes nós fazemos isso, né, diante do Senhor? O Senhor nos dá uma palavra, nos faz uma promessa, nós ficamos ali pedindo sinais ao Senhor, né, para que realmente Deus confirme em nossos corações que aquela palavra, aquela promessa, né, aquela profecia que nos foi entregue realmente vem por parte de Deus. E isso não está errado, amém? Nós devemos sim fazer prova do Senhor, para que realmente nós venhamos ter a certeza de que aquela palavra vem de fato da parte de Deus. Não é tudo que nós podemos ouvir que nós devemos aceitar como, né, uma palavra vinda do Senhor, a não ser que nós tenhamos a confirmação do Espírito Santo em nós, né, ou que de alguma maneira Deus nos faça compreender e entender que essa realmente é uma palavra vinda da parte de Deus, né? Então, eu não julgo Gideão, porque muitas promessas que o Senhor me fez, eu tive que pedir ao Senhor que confirmasse, para que eu realmente tivesse a certeza de que é o Senhor falando comigo, né? Mas além dessa parte em que Gideão faz essa prova com Deus, outra passagem muito interessante na história de Gideão me chamou a atenção, e é sobre essa parte que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Amém? Lá no capítulo 7, versículo 2, o Senhor fala com Gideão e ele faz um alerta, ele faz aqui uma grande chamada de atenção para Gideão, né? E ele diz o seguinte, que muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que eles próprios, né, foi que efetuaram esse feito. Quando eu li isso aqui, eu vou até mostrar a minha Bíblia para você, eu marquei, né, risquei, porque foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração sobre as promessas que o Senhor tem para minha vida, né? Deus me fez algumas promessas desde 2023 para cá, né? Quando vai fazer 2 anos que eu voltei para o Senhor Jesus, né? Em fevereiro, né? Vai fazer 2 anos. Agora, em fevereiro, já estamos em fevereiro. Faltam poucos dias para fazer 2 anos, né? Que eu voltei para o Senhor Jesus.
E desde então Deus tem me feito algumas promessas, né? Algumas delas já se cumpriram, como a restauração da minha vida aqui em Portugal, no sentido profissional, no sentido financeiro, no sentido de uma casa, né? Durante alguns meses aqui em Portugal, depois de que o Senhor me mandou voltar. Quem vem me acompanhando nos vídeos, né, sabem que Deus me mandou voltar para Portugal, e eu voltei em julho de 2023, né, o Senhor me mandou voltar para Portugal, eu obedeci em cima de uma palavra que Deus restauraria a minha vida, restituiria a minha vida, porque Deus tem um propósito ministerial comigo nesta nação. Oh, aleluia! Aleluia, eu creio totalmente nisso, Senhor, creio totalmente nisso, meu Pai. E Deus, quando me mandou voltar, eu voltei para cá com 2 malas de roupa, né? Voltei para Portugal com apenas 2 malas de roupa. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Espírito Santo de Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Peço perdão, mas eu estou sentindo uma presença enorme do Senhor aqui na minha casa, e eu não tenho como não glorificar ao Senhor, né, pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele tem sido maravilhoso, muito mais maravilhoso do que eu mereço, né? E quando Deus me disse que eu deveria voltar para Portugal, porque ele restauraria a minha vida e restituiria a minha vida, aleluia. Eu só tinha 2 malas de roupa e eu vim em cima de uma palavra do Senhor, né? E as coisas começaram a acontecer de tal maneira na minha vida que, assim como Gideão, como Deus alertou a Gideão aqui, né? Para que o povo não se glorie, tirando de Deus a glória. Eu vi que Deus, de fato, tem feito coisas na minha vida que não tem como eu não reconhecer que é o agir sobrenatural do Senhor na minha vida, né? Restaurando e restituindo coisas na minha vida de que eu sozinha, eu, Laina, não seria capaz de fazer. E quando eu li isso aqui, quando eu vi essa palavra, né, Deus disse a Gideão para ele ir, que ele entregaria os midianitas em suas mãos. E Deus manda, de 10.000 homens, ficaram apenas 300 homens, apenas 300 homens. Na verdade, não foram só 10.000, né? 10.000 voltam quando Deus dá a ordem para voltar. 10.000 dos tímidos, né? E em todo voltaram. Então voltaram o povo, 22.000, me perdoem, 22.000 voltaram logo ali quando no versículo 3 Deus fala com Gideão para que falassem para os tímidos, para os medrosos voltarem. Logo ali 22.000 homens voltam, né, para trás, ficando apenas 10.000, ficaram 10.000 homens. E desses 10.000 ficaram apenas 300, ou seja, eram na verdade 32.000 homens. E dos 32.000 homens, apenas 300 ficaram, ok? Então aqui a gente vê que Deus, ele não queria que o exército ganhasse aquela batalha. Não era o exército que ia fazer os midianitas se renderem diante daquilo que Deus tinha dito para Gideão que fazia. E se nós formos ler, né, o capítulo 8 e o capítulo 9, nós vamos ver que realmente Deus faz algo sobrenatural quando os midianitas lutam entre eles próprios, quando eles ficam desbaratinados, desnorteados no meio da guerra, sem saber nem para onde estão atacando e nem a quem precisam atacar. E o exército ali orientado, né, o exército que estava sendo liderado por Gideão ganha aquela batalha para os midianitas, e mais uma vez o nome do Senhor é glorificado no meio daquele povo, né? Então hoje Deus está me fazendo ver as coisas que eu estou vivendo, né, desde julho, quando eu pisei de volta em Portugal, em julho de 2023, até agora, ou seja, não tem nem 2 anos ainda, tem 1 ano e meio que eu voltei para Portugal e eu vivi coisas aqui em Portugal, conquistas aqui em Portugal, muito mais rapidamente, com muito maior grandeza do que eu vivi em 12 anos antes de voltar para o Brasil, em 2022, né? Eu cheguei aqui em Portugal em 2011, em 2022 eu fui embora para o Brasil, fiquei 9
meses no Brasil, já deu testemunho desse período, né, de gestação na minha vida lá no Brasil. Quando Deus me mandou voltar para Portugal, eu cheguei aqui em julho de 2023 e desde então, de julho de 2023, né, a mais ou menos julho de 2024, em um ano, Deus fez na minha vida coisas muito mais rapidamente, muito mais grandiosamente do que eu vivi em 12 anos em Portugal. Então eu vi que realmente Deus tinha me mandado voltar para cá. A palavra que Deus me deu na época, né, para eu voltar para Portugal foi Josué 1:9, ser forte e corajosa, não te mandei eu, né, eu estarei contigo aonde quer que tu fores. E de fato Deus tem estado comigo, né? E quando eu vi essa palavra na vida de Gideão, eu vi que Deus, quando ele tem algo para fazer na minha vida, na vida de Gideão ou na sua vida, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa, né, de que nós venhamos a ter ações no sentido de que eu vou fazer e acontecer. Deus só quer que a nossa ação seja uma ação de fé, uma ação de que realmente nós venhamos a compreender e entender que basta ter a certeza de que Deus fará, porque quando Ele diz que fará, Ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus fiel em sua palavra. Aquele que diz que vai fazer, faz. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E é isso que eu vim compartilhar com você hoje. Não interessa se você tem 32 mil homens no seu exército ou se você está sozinha, como eu estava, né, apenas dependente do Senhor. Mas quando Deus tem uma promessa, ainda quando Ele tira todas as pessoas do nosso redor, quando Ele tira todas as nossas capacidades humanas, todas as nossas ferramentas humanas para nos dar, né, a certeza de que Ele vai fazer alguma coisa, mas quando nós mantemos a nossa fé verdadeira em Deus. Gideão aqui, ele teve que confiar. Como é que ele poderia imaginar que Deus ia tirar da mão dele, né, 32 mil homens, deixar ali somente 300 homens para fazer com que ele conquistasse a mesma terra, a mesma vitória que ele conquistaria com 32 mil homens. A diferença é que se eles tivessem conquistado aquela terra com os 32 mil homens, eles não reconheceriam que era o Senhor a cumprir o propósito e a promessa que ele próprio tinha feito a Gideão através daquele anjo. Então, se eu tivesse vindo para Portugal com muito dinheiro, né, com muitas capacidades financeiras, né, com muitas propostas de trabalho, com uma vida cheia de perspectiva humana para recomeçar, eu hoje não reconheceria e não entenderia que tudo que eu estou vivendo foi a mão e tem sido a mão do Senhor sobre a minha vida. Então, comece a entender e compreender que não depende de você, não é o que você quer, mas apenas a sua fé em Deus para fazer com que o coração do Senhor se mova em seu favor, para cumprir as promessas que Ele próprio já fez ao seu respeito. Amém? Então continue mantendo a sua fé nele. Não é os seus recursos, não é o que você tem, não são as suas capacidades humanas, não é a sua voz, não é a sua forma de orar, não é a sua forma de pregar, não é a sua forma de se manifestar, mas é a sua forma de confiar, de ter fé no Senhor, que vai fazer o sobrenatural de Deus se mover ao seu favor. Amém? Então mantenha a sua fé, a sua confiança no Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração, né, a frase que veio no meu coração fortemente quando eu terminei de meditar nessa palavra foi: não é por causa da sua vontade, mas é por causa da minha promessa. Então mantenha a fé no Senhor, porque não é a sua vontade, mas é a promessa do Senhor que vai se cumprir quando você continuar acreditando, tendo fé de que a promessa ela é real. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a você e sua família. Não importa o tempo que você está esperando. Não importa quanto difícil e impossível possa parecer aos seus olhos. O Senhor é o Deus de Gideão. Ele é o mesmo Deus de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Ele é o mesmo Deus de Josué que parou as águas do Rio Jordão. O Deus que fez Gideão ganhar uma guerra
com 300 homens, diante de um exército poderoso que é o exército midianita. É o mesmo Deus que vai fazer o impossível na minha vida e na sua vida acontecer. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.